Bom, gente, uma boa noite a todos vocês. Se vocês não me ouvirem bem aí no fundo, eu pego o microfone, tá? Mas eu acho que dá para chegar bem aí, vamos ver. Então, como todas as vezes aí que eu sempre me ensino um bate-papo aí, uma palestrinha, esse negócio todo, eu sempre peço a Jesus que possa abençoar cada um de nós aqui nessa noite e que através dessa bênção nós consigamos unir os nossos pensamentos num só propósito, que é o objetivo principal de todo e qualquer palestra. É exatamente o perfeito entendimento entre cada um de nós aqui. Tá? Muito bem. Durante milhões e milhões de anos, na nossa evolução, tanto na parte espiritual como na parte biológica, nós viemos caminhando muito lentamente nesse processo evolutivo. Nós chegamos numa altura da evolução em que nós manifestamos a inteligência. Tanto o Livro dos Espíritos como várias obras fazem a colocação que nós começamos aonde? Lá do átomo, nós fomos lentamente passando para o reino mineral, do reino mineral nós fomos para o vegetal, e do vegetal nós incorporamos o reino animal. Durante esse período animal, milhões de anos ainda aconteceram, né? E nós atingimos um patamar da inteligência. Quando a inteligência emergiu no espírito humano, veio logo em seguida a razão, que é a capacidade que nós temos a cognição, a capacidade de escolha e assim por diante. Quando apareceu a razão, nós descobrimos um estado emocional extremamente positivo, que nos dava bem-estar e prazer, as duas coisas. Esse estado de bem-estar e de prazer, nós demos o nome de felicidade. Então, se você não for definir a felicidade a princípio, vocês poderiam falar assim, a felicidade é aquilo em que nos coloca numa sensação de bem-estar e de prazer. Isso é felicidade. E durante muitos séculos e séculos, né, a humanidade acreditava piamente que essa felicidade era nos dada pelos deuses, eram os desígnios dos deuses, né? Por isso que havia sacrifícios humanos, sacrifícios de animais. Por quê? Porque era aquela troca, né? Então, sacrificavam um animal porque o indivíduo esperava que os deuses lhe dessem felicidade. Até que no século V, antes de Cristo, um dos precursores de Jesus, que foi Sócrates, ele quebrou esse paradigma, né? Ele colocou um novo paradigma de que a felicidade era a responsabilidade do próprio indivíduo em adquirir. Aí a coisa mudou, né? Então Sócrates, ele tirou a responsabilidade da mão dos deuses e colocou a responsabilidade na mão de cada um de nós. E isso é uma grande realidade até hoje. Quem faz a própria felicidade somos nós mesmos, né? Então, quando nós pedimos a Deus, agora eu falo Deus no sentido de D maiúsculo, né? Quando a gente pede a Deus a felicidade, nós estamos pedindo o quê? O bem-estar e o prazer. E esse bem-estar e prazer depende unicamente do nosso comportamento. Por quê? Porque Deus se manifesta não dando e distribuindo felicidade ou infelicidade. A manifestação divina é através de leis, e leis inexoráveis, né? Leis que elas têm que ser cumpridas. E dentro desse contexto de leis, existe a causa e existe o efeito. Existe o choque e existe o retorno. Então a felicidade é uma responsabilidade de cada um de nós. Se o indivíduo quer ser feliz, ele tem que, sem dúvida nenhuma, buscar essa felicidade, né? O grande problema nosso, qual que é? É que quando a gente busca esse bem-estar e esse prazer, a gente busca muitas vezes nas coisas extremamente materiais que o ego comanda, né? Então, o Aristóteles, ele seguindo essa linha aí de filosófica do Sócrates, ele faz uma colocação muito inteligente. Ele fala exatamente que a felicidade, ela só é conquistada por nós através da excelência. Olha a colocação dele, né? Então a gente procura normalmente aonde?
onde o Aristóteles falava que também era válido. A gente procura a felicidade na saúde, a gente procura na riqueza, não é assim? E muitas vezes a gente procura no poder. É válido. No estágio evolutivo que nós nos encontramos, é válido esse tipo de felicidade. Mas a verdadeira felicidade, ela é uma conquista, como nós vamos ver, lenta e progressiva. E leva mais milênios para nós conseguirmos, na grande maioria dos casos. Por quê? Porque esse bem-estar e esse prazer, ele é extremamente fugaz na nossa vida, nesse estágio evolutivo que nós nos encontramos. Não é perene, né? Então, uma hora nós estamos felizes, outra hora nós estamos felizes. E as pesquisas científicas que fizeram através da felicidade nos mostram uma coisa interessantíssima, que a felicidade, ela é uma bagagem que a gente já traz. Então, na reencarnação, gente, o indivíduo quando nasce, o bebezinho quando nasce, ele tem um nível de felicidade. Isso é em nível espiritual. E a parte de pesquisa científica que fizeram, qual que é? É que essa felicidade, cada um tem um nível, vamos assim dizer. E esse nível é pessoal. Mesmo nos momentos de grandes quedas, nesse nível de felicidade, nas grandes depressões, vamos assim dizer, nas contrariedades da vida, né? O que foi que provaram? Que o indivíduo ele tem uma queda ali no nível de felicidade, mas logo em seguida ele volta para o seu nível natural. Citaram isso aí em pesquisas, pessoas que ficaram ou paraplégicas ou tetraplégicas em lesões medulares. E a gente vê no exemplo que é verdade isso aí, né? O indivíduo, por exemplo, ele sofre um acidente, a medula é lesada, então ele fica, vamos exagerar, vamos para o paraplégico só das pernas. Então o que acontece? O indivíduo é lógico que ele não vai ficar feliz, né? Ele sai do nível de felicidade normal dele e ele tem uma queda violentíssima. Mas lentamente, com os anos, ele volta no seu nível na grande maioria das vezes. E a gente vê isso aí, o indivíduo faz o que? Ele arruma uma cadeira de roda própria, ele vai praticar esporte, é verdade ou não é? A gente vê isso na televisão, né? Então, quer dizer, ele volta a viver. Se o indivíduo já está com um nível baixo, ele vai ser baixo muitas vezes não é por causa daquilo lá. É porque o nível dele é baixo, de bem-estar, de prazer, de felicidade, de harmonia. Essa é uma realidade. E, através dos estudos, fizeram o quê? Fizeram notar exatamente o contrário. Que quando sobe abruptamente o nível de felicidade, a gente atinge um pico aqui, né, um clímax, e depois faz o quê? Cai novamente no nível. Por exemplo, é o exemplo do camarada que ganha na loteria. Então a felicidade aqui, o sujeito explode de felicidade, né? Mas ele chega de repente lá no nível máximo dele e devagarzinho ele vai voltando. Então se ele era depressivo, angustiado, tristonho, ele volta a ser regular, mesmo cheio de dinheiro, né? Pode arrumar uma mulher nova, pode arrumar um carro último tipo, pode arrumar o que for, ele volta no nível dele, né? Então, isso veio mostrar uma coisa interessantíssima, que a gente, na reencarnação, a gente traz basicamente essa bagagem. A gente nota isso em bebês, né? Não tem bebê que é mais risonho, é mais calmo, e tem outros que já chega e chora. O pai fica quando nasci, meu pai falou que ficou 4 meses sem dormir, entendeu? Quer dizer, já vim com um nível bem complicado de felicidade, né? Então, isso aqui é uma coisa que é uma realidade, que a gente tem que começar a prestar atenção e perguntar qual é o teu nível real de felicidade, né? E isso aí, eu vou dizer uma coisa, a gente traz a bagagem, mas a gente muda durante a vida, sabe? E isso depende do indivíduo, não são dos deuses com D minúsculo e nem do Deus com D maiúsculo. Por quê? Porque dependendo do comportamento que nós temos aqui, é o que nós vamos mudar o nosso coeficiente. Ou nós subimos, ou nós ficamos no mesmo modo, ou nós muitas vezes descemos. E aí vai depender do próprio indivíduo. Mas essa felicidade que eu estou falando é a felicidade efêmera, fugaz, passageira, né? Não é aquela felicidade que o Aristóteles falou lá, que por excelência nós conquistamos um nível altíssimo de felicidade. E como nós vamos ver, essa daí sem dúvida nenhuma é a real. Então, gente,
Para vocês verem como é interessante, vocês lembram do Jerônimo Gonçalves? É Gonçalves, né? Mendonça. É Mendonça. Eu nunca ouvi palestras dele, não, sabe? Mas eu já vi várias pessoas contando. O Jerônimo Mendonça, ele até os 17 anos, ele tinha uma saúde de ferro, rapaz. Era uma saúde, ele era atleta, esse negócio todo, gostava de esporte. Com 19 anos de idade, ele foi acometido de uma artrite reumatoide. E essa artrite dele progrediu muito rapidamente, né? E ele, com 19 anos, para andar, ele já precisava de um par de muletas. Em pouco tempo, ele ficou cego, além disso aí. E durante mais um tempo ele caiu, ele ficou de cama, porque ele perdeu o movimento dos braços e das pernas. E ele era transportado na cama para fazer palestra. Então ele fundou, depois de estar acamado, anos e anos acamado, ele fundou 2 centros espíritas, ele tinha um lar com 200 crianças que ele abrigava e ainda por cima fundou uma gráfica. E fez palestras pelo Brasil inteiro. E ele, nas suas palestras, ele era carregado na cama. Então o pessoal entrava com ele na cama, colocava a cama aqui no lugar e ele proferia a palestra. Aí perguntava para o Jerônimo Mendonça um dia o que era felicidade para ele, porque ele estava fazendo uma palestra exatamente sobre a felicidade, né? E o Jerônimo Mendonça respondeu que para ele a felicidade seria ele poder virar do outro lado na cama sem ajuda. Olha que coisa, né? E o nível que é mais interessante de alegria, de bem-estar, de prazer do Jerônimo Mendonça era altíssimo, era alto. Ele estava totalmente incapacitado. Então não é o dinheiro que nós temos, não é muitas vezes a saúde que nós temos, é a bagagem espiritual que nós trazemos e conquistamos aqui na Terra. Então lembrem-se disso. A felicidade, a responsabilidade dela é nossa, é pessoal. Não fale que é infeliz, porque na grande maioria das vezes o que acontece? A gente coloca a felicidade na mão do outro. Eu vejo muito isso aí. Mulher vai lá e coloca a felicidade na mão do marido. Ou ela coloca na mão do filho. Ah, porque meu filho não vem me ver, meu marido faz não sei o quê. Isso é problema deles. Não é o problema da pessoa. Mas ela coloca a felicidade na mão do outro. Então o outro tem que se comportar do jeito que nós queremos ou nós seremos infelizes. Então isso é uma coisa que nós temos que começar a prestar muita atenção, sabe? E a gente quer ser feliz, conquiste a felicidade. Garimpe essa felicidade, sabe? Porque ela chega. E o que é isso? É você ter bem-estar e você ter prazer na vida, o prazer de viver. É simples. Para ser feliz no estágio evolutivo que nós estamos, não tem grandes segredos. O grande problema é quando a gente resolve ter a verdadeira felicidade. Aí muda de figura. O Jerônimo Mendonça falava que a felicidade é como um prédio, né, de vários andares, onde para subir você tem que ir andar por andar até atingir o topo. Mas esse prédio não tem elevador. Então nós temos que subir com o nosso próprio esforço, com o nosso próprio empenho. Então eu peguei daí, e eu vou falar alguma coisa aí que eu vou colocar aí como minha, mas eu vou pegar o exemplo exatamente do Jerônimo Mendonça, né? Em que ele fala o quê? Que seria, vamos desenhar aqui, vamos colocar então como sendo um prédio, né? Todo prédio começa por onde? Vamos, ao invés de subir, nós vamos construir, vamos dizer assim, esse prédio, né? Então teria o alicerce. O alicerce, vocês podem colocar basicamente como 2 comportamentos para ser feliz. O primeiro é uma coisa chamada aceitação. O segundo é uma coisa chamada fraternidade. Aqui é o alicerce que vocês vão fazer durante toda a vida para poder edificar a própria felicidade. Por quê? Porque a grande maioria de todos nós não tem uma capacidade de aceitação. E a gente interpreta, às vezes, de um modo extremamente errado, porque acha que a aceitação
é se render à situação, e não é absolutamente isso, sabe? Aceitar é o que você aceita, o que você não pode mudar. Porque quando sai fora da expectativa do planejamento nosso, dos eventos da vida, né, que a gente acha que controla as coisas, mas a gente não controla nada. Então, quando sai fora de controle isso aí, nós temos basicamente dois comportamentos, vamos assim colocar, né? Primeiro, é a resistência. Nós resistimos demais. Essa resistência, vamos escrever aqui para vocês memorizarem. Resistência. E a segunda, vamos por aqui, é a negação. Então, quando as expectativas não são positivas na nossa interpretação, ou nós resistimos à situação, ou nós negamos. E quando nós resistimos às situações que nós não podemos mudar, e muitas vezes são situações que têm que ocorrer, por quê? Porque é o próprio aprendizado que nós temos que realizar, e às vezes são as provas que nós nos propusemos a fazer, e muitas vezes também as expiações que têm que acontecer. Então tem certas coisas que a gente não muda de imediato, nem por isso nós podemos desistir. Nós temos que procurar sempre o bem-estar, o prazer, ou seja, a felicidade, o prazer de viver. Mas dentro disso nós temos que ter o bom senso de analisar a situação e ver que nem tudo, gente, está no nosso controle, né? Então a resistência é uma grande dificuldade, porque quanto mais nós resistimos, mais nós apertamos o nó, vamos dizer assim, da situação. E quanto mais você aperta o nó, mais difícil fica de desatar. Por quê? Porque quando nós resistimos, basicamente, você corta o fluxo daquela imanência natural divina que nos supre de todas as necessidades. Foi essa imanência divina, né, que nos dá a saúde, que nos supre de todas as nossas necessidades, é a nossa mais alta fonte de inspiração. Essa que nossa imanência nós chamamos de Deus, é que nos supre. É por isso que Jesus, eu já falei inclusive isso aqui, né? Por isso que Jesus faz a citação dos pássaros, que não trabalham, nem semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, e o Pai os alimenta. Ele faz a comparação também com os lírios do campo, que nem Salomão conseguiu se vestir com o esplendor deles, e assim por diante, né? E depois ele até no meio do caminho que Jesus fala, homens de pouca fé, né? Então, o que acontece é exatamente isso aí. Quando nós resistimos demasiadamente, você corta a conexão, porque você quer o controle da situação. E dentro de certas diretrizes, essa aceitação às vezes é necessária. Quando você aceita o problema, você está iniciando a solução dele. Vocês não tenham dúvida disso aí. Então você vai aceitar aquilo que está acontecendo, porque não é acaso. Eu fiz uma palestra de sincronicidade aqui, não fiz exatamente, não tem sorte, azar, nem coincidência. O que existe são coincidências significativas, são eventos na vida que estão gritando no nosso ouvido espirituais, falando assim, mude. São coincidências para que a gente possa mudar, o que muitas vezes a gente resiste na situação. Então, quando eu falo aceitação, é exatamente isso. É você aceitar, mas ao mesmo tempo você trabalhar para poder solucionar de um jeito harmonioso aquilo que está acontecendo. Ou a gente tem a negação. Quando nós negamos a situação, é inevitável uma coisa chamada desequilíbrio emocional. Nós desequilibramos emocionalmente. Quando nós desequilibramos emocionalmente, nós estamos dentro do imperativo da revolta, da culpa e muitas vezes da tristeza. Então a negação nos leva nesse ponto, sabe? Então, ao invés de resistir e de negar, o ideal seria o quê? Aceitar. E aceite a situação. É o primeiro ponto. A irmã da aceitação é o que eu coloquei aqui no alicerce, é a fraternidade. A lei do retorno, gente, a lei de causa e efeito, todo mundo conhece. Se você quer dinheiro, dê dinheiro para os outros. Você quer saúde, ajude os outros a conquistarem saúde. Você quer paz e harmonia, pregue a paz e ajude dentro da harmonia aquele que está desarmonizado com ele ou com o próprio mundo. Aquilo que a gente dá é aquilo que a gente recebe. Então o primeiro caminho para nós
resolvermos as nossas dificuldades dentro do contexto da aceitação é exatamente a fraternidade. Você vai fazer com o teu próximo aquilo que você quer que Deus te mande para você. Aí a coisa começa a funcionar, porque você aciona a lei de um modo automático, sabe? Então, por isso que eu acho importante o conhecimento, não é? Porque às vezes a pessoa fala, conhecimento, isso mais é sentimento. Não, mas para você conquistar o sentimento, desenvolvê-lo, você tem que, sem dúvida nenhuma, ter um conhecimento básico das coisas, como funciona. Se você não sabe a dinâmica de como funciona a vida, você anda como cego pela vida fora. Quando você tem a bagagem do conhecimento, você administra você mesmo em relação aos outros e em relação à vida. Então, a aceitação e a fraternidade, nós poderíamos colocar como o alicerce do indivíduo, do edifício. O primeiro andar, vamos colocar aqui, ó. Esse é elevador, hein? O primeiro andar, vocês podem colocar como a compaixão. Essa daqui, esses aqui são os andares da felicidade que Aristóteles falou, da excelência. Ela não é buscada na saúde, na beleza e na riqueza, que é válido. O estágio evolutivo nosso é válido buscar isso aí, entendeu? Todos os psicólogos do mundo, desde o Aristóteles, eles falam basicamente isso aí. Nós vamos ver depois por que é isso aí, né? Então é válido. O estágio evolutivo que nós estamos, procure a saúde, ter a saúde, procure a beleza para ter autoestima, procure o dinheiro que te traz harmonia muitas vezes e te traz bem-estar. É assim que funciona a vida. Mas a excelência da alma está aqui, ó. É isso aqui. É a aceitação, é a fraternidade e é a compaixão. A compaixão, gente, é quando nós temos a empatia, ou seja, a empatia é a capacidade de você olhar para o teu irmão e enxergar o que ele está passando, né? E sentir aquilo que ele está passando, como se estivesse no lugar dele. A compaixão é quando você tem a empatia e você tem a vontade de ajudar. São coisas diferentes, sabe? Então, quando você tem a compaixão, você sente a dor do outro e você resolve ajudar, você está solidificando aqui, inclusive esse alicerce aqui está sendo bem mais fundado. Por quê? Porque vai complementar muitas vezes a fraternidade. Então a compaixão é a base. Eu acho, né, pelo que eu já li, essas coisas todas, eu acho que a compaixão maior que a gente vê às vezes são extremos, sabe? Por exemplo, na guerra. Aqui vocês devem ter assistido, muita gente aqui, a lista de Schindler, né? O Schindler, ele foi um alemão, onde ele fazia parte, ele fazia parte do partido nazista na época, né? Ele compunha o partido nazista. O Schindler, ele era um negociante extremamente ardiloso e ele tinha um senso de oportunidade muito grande. Então, quando começou a Segunda Guerra Mundial, ele viu que existia uma mão de obra muito barata, que na época eram os judeus, porque os judeus no início da guerra eles estavam confinados em guetos. Os alemães ali, os nazistas, os confinaram em guetos. E ali eles eram praticamente prisioneiros, controlados, né? Até com símbolos, aquele negócio todo. E o Schindler viu que pegando esses judeus, ele tinha comprado uma fábrica de panelas, né? E essa fábrica de panelas, ele queria uma mão de obra barata, ele tinha um senso de oportunidade muito grande e tinha um tiro comercial bom. Então ele pegou esses judeus, e ele pagava muito pouco, porque nem eram os judeus que recebiam, era a Gestapo, e ele pagava os judeus, e ali ele começou a ganhar muito dinheiro, e ele começou a comprar os oficiais ali da Gestapo, através do mercado negro, com mulheres, com bebida, com comida, porque durante a guerra a coisa fica muito difícil, não é? E ele começou a galgar os degraus ali, lentamente, das amizades, num contexto de poder. E ele começou a contratar esses judeus, mas no início o interesse do Schindler era absolutamente comercial. Lentamente ele começou a desenvolver a empatia. E ele empregava o máximo que ele podia, por quê? Porque ele alimentava bem, era os seus funcionários com mão de obra barata, e ele tinha ali a
a empatia de ver a dificuldade que muitos dos judeus passavam. E os judeus ali que trabalhavam com ele eram muito bem tratados. Até um dia em que o Schindler viu ali que os judeus estavam indo para campos de concentração para extermínio. E aí é que ele despertou a compaixão. Então vocês veem como é progressivo o negócio. E todo o dinheiro que ele havia ganho com a mão de obra judia que tinha lá, ele acabou comprando oficiais corruptos da Gestapo e ele desviava ali o tráfico de judeus. Ao invés de ir para o campo de concentração, ele mandava os judeus para a Tchecoslováquia. E ele salvou mais de 1.200 judeus desse modo. Por isso que ele fez uma lista, né? E o filme chama A Lista de Schindler. Mas a verdadeira história dele, ele não começou bonzinho. Ele começou por interesse, ele era um comerciante. E devagar ele foi até que ele chegou no estado de compaixão. Mas o melhor exemplo que eu vi dentro da guerra de compaixão foi de um alemão em que ele chamava-se Hans Steiger, era o nome dele, do alemão. Eu tenho vó alemã, mas quem me ensinou a pronunciar esse nome não foi ela, apesar da cabeça meio redondinha, minha avó era alemã, foi o Google. Então ele escreve Steiger, né? Então pronuncia Steiger em alemão. E esse Hans Steiger, ele era um aviador, ele pilotava um avião de caça. E ele estava exatamente numa batalha onde ele chegou perto do B-17 americano. O B-17 era aqueles aviões que a gente vê nos filmes, grande, com aquela cúpula de vidro que tinha um metralhador. Então era avião para bombardeio, não era avião grande. O B-17 era aqueles aviões enormes, carregava bomba. E esse avião estava voltando de Berlim, onde ele estava jogando as bombas ali em cima de Berlim. E o Hans Steiger, quando ele viu esse avião, ele foi em cima do avião. Mas ele estranhou, na hora que ele ia apertar o gatilho, que o artilheiro lá do avião não estava atirando nele. E a hora que ele chegou mais perto, ele viu que o avião estava crivado de balas, estava se esforçando para se manter no ar. A grande maioria da tripulação estava morta e os artilheiros ali mortos e o piloto ferido, porque a cúpula do B-17 é de vidro. Aí ele, quando viu isso aí, o que aconteceu? Despertou nele aquilo que o indivíduo nasce também muitas vezes, que é um negócio chamado honradez. Ele viu que os americanos estavam indefesos. E ele ficou paralelo ao avião, ele levou o avião até o início do Mar Negro. Por quê? Porque ele sabia que ele ia ser derrubado o avião se ele saísse de perto. E quando o avião chegou no início do mar, lá, pegou o mar para voltar, ele fez um cumprimento e saiu. 50 anos depois, o piloto do B-17 americano localizou o piloto alemão e ficaram grandes amigos. E convidou o alemão a ir para os Estados Unidos, e aonde ali ele fez uma recepção para esse piloto, e na recepção ele projetou toda a tripulação que estava com ele, que tinha sobrevivido por causa do alemão, e os filhos e os netos e todos aqueles parentes que não existiriam se ele derrubasse o avião. E o mais interessante, faltava só um avião para ele derrubar na pontuação de morte que eles chamavam no alemão, né? Que depois daquela pontuação ele recebia a medalha de honra alemã como piloto. Então vocês veem a compaixão que ele sentiu, né? A hora que ele viu que estava indefeso, que ele não tinha reação, porque se tivesse ele teria derrubado, sem dúvida, ele estava na guerra, defendendo o país dele. Ele havia perdido o irmão no início da guerra pelas tropas inimigas, e ele assim mesmo salvou o piloto americano. Isso chama-se compaixão. Quer dizer, a dignidade dele não deixou a raiva imperar no coração. Esse é o primeiro andar. Vamos colocar aqui, ó, é o primeiro andar. O segundo andar é a humildade. Esse é outro andar da felicidade. Quando eu falo humildade, a gente confunde muito esse negócio de humildade, sabe? A verdadeira humildade, o indivíduo, ele transparece aquilo do modo natural, ele passa para as pessoas. A gente não precisa fazer postura de humilde.
porque nós interpretamos na grande maioria das vezes errado, né? A gente acha que humilde, a gente vê às vezes um indivíduo pobrezinho, passando fome, e fala assim, não, ele é muito humilde. Não, às vezes ele não é humilde. Às vezes ele é pobre, ele está passando fome, ele não tem dinheiro, mas é de uma arrogância sem limites. Ao passo que tem muita gente com dinheiro que é humilde. A gente conhece, está na pessoa. Você chega perto e você vê que a pessoa tem alguma coisa diferente. Então essa interpretação que a gente dá, que sendo pobre a gente se torna humilde, é extremamente errado, sabe? Jesus é um dos mais mal interpretados que eu acho, uma das piores interpretações de Jesus é exatamente essa, em que o pessoal acha que Jesus falava que o rico não tinha salvação. Isso foi uma ideia que foi colocada na nossa cabeça através dos séculos pela igreja. A igreja que colocou isso aí. Jesus nunca quis dizer isso aí. Quando Jesus fez aquela colocação, que era mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar nas portas do céu, aquilo foi uma analogia que Jesus fez, foi uma comparação. E essa colocação foi feita por uma médium de peso chamada Dolores Bacelar. Vocês devem ter lido muitos livros dela, né? Era uma médium inquestionável. Num dos romances mediúnicos dela, ela faz a colocação que Jesus fez uma comparação com essa frase. Porque ali, eu acho que eu até citei na palestra passada, não lembro isso aí, mas existia em Jerusalém, como existe até hoje, uma porta na muralha ali, nos muros que dá para os desertos da Síria. E essa porta, ela é uma porta extremamente pequena e estreita. E aqueles comerciantes que vinham do deserto para entrar em Jerusalém, eles chegavam nessa porta, eles tinham que tirar toda a carga do camelo, abaixar o camelo e entrar, porque a porta era muito pequena e estreita. E essa porta chamava-se, como chama até hoje, buraco da agulha. Então, quando Jesus faz essa comparação, o que ele quis dizer? Que para você entrar na porta do céu, não é que você não entra com dinheiro, você pode ter, mas contanto que você seja desapegado. Você tem que tirar a tua bagagem e entrar. O apego que te segura não é de modo nenhum a quantidade de dinheiro, entendeu? Ou de bens, ou de propriedade, seja lá que o indivíduo tiver. Se ele, e eu acho inclusive isso, que se você reencarnar rico, é muito mais fácil você fazer a caridade do que pobre. Não é? Porque pobre, que caridade a gente faz? A gente vai, leva uma cesta básica, dá roupa que não usa, não é assim? Dá um dinheiro lá que está sobrando, que está faltando também a gente não dá. E o que acontece? Aí a gente vê um Bill Gates, onde ele pega milhões e milhões e milhões de dólares, muitas vezes quando ele atinge o clímax da sua, como o patamar do homem mais rico do mundo, normalmente ele faz doações e ele desce para o segundo lugar. Logo ele está lá de novo, né? Todas as vezes acontece, mas ele desce para o segundo lugar. E ele pega milhões de dólares e faz doações lá para aqueles fundões da África, aquele povo sofredor, em hospitais, instituições e assim por diante. Quem tem mais mérito quando desencarnar? Ele que faz esse tipo de caridade tem muito dinheiro? Ou, vou dizer nós, mas eu, por exemplo, que não tenho dinheiro para poder fazer isso aí. O mérito é dele. É difícil você desapegar, mas se o rico desapega, gente, ele dispara para cima. Vocês não tenham dúvida disso aí. Aí a gente passa no buraco da agulha, sabe? Essa é a colocação que Jesus quis colocar. Agora, a humildade, de modo nenhum, é o indivíduo ser pobre. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que se colocam como humildes, né? E normalmente são pessoas que condenam, por exemplo, a presença, a se vestir bem, elas condenam o dinheiro, elas condenam uma série de coisas. Dentro do círculo religioso, onde é mais valorizado isso aí, muitas vezes é o mais orgulhoso. Por quê? Porque a pessoa se orgulha de ter uma postura de humilde. Isso acontece muito, né? Ela se orgulha de ter uma postura. Então é um orgulho aqui. Ele está sendo orgulhoso. De humilde ele não tem nada, né? Humildade não tem nada, porque ele está se pondo uma pessoa que está acima de todo mundo. Eu sou mais humilde, eu não limpo dinheiro, eu me visto de qualquer jeito, eu saio, eu não viajo, eu não sei o quê, e aquilo
é somente um comportamento e uma postura extremamente neurótica, vamos dizer por passagem, né? Extremamente neurótica. Então a gente tem que começar a ter uma coisa chamada autoconhecimento. Nós temos que olhar para dentro e falar, qual é o comportamento que eu estou tendo? Se a gente quer melhorar, é assim que funciona, é autoconhecimento. Isso aí que eu estou tendo por dentro, essas minhas posturas, é uma postura legítima, ou eu estou, de algum modo, eu estou criando situações aí para aparentar aquilo que verdadeiramente eu não sou. Ou eu não estou aceitando, então eu nego, ou eu estou resistindo, e assim a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos. Esse aqui seria o segundo andar. O terceiro andar é o perdão. Esse andar é difícil. Por que é difícil? Porque, gente, quando nós interpretamos algum evento, alguma ação que seja, como uma ofensa à nossa própria pessoa, nós temos um mecanismo dentro de defesa automático no nosso psiquismo. E é um processo, eu falei aqui numa palestra também, é um processo evolutivo que nos acompanha. Antes nós tínhamos o quê? Só um instinto. Quando apareceu a razão, começou a desenvolver a inteligência, e nós começamos a adquirir bagagem, o instinto começou a ser deixado de lado, apesar de nós somos ainda 95% instinto, né? Começou a deixar por lá. E tinha que ter o quê? Um outro mecanismo, um nível psíquico, para quê? Para nos alavancar nas nossas realizações e ao mesmo tempo nos proteger psicologicamente das agressões. E esse mecanismo chama-se ego. Então, quando nós interpretamos alguma coisa como uma ofensa, o ego entra em ação e ele reage. E quando o ego reage, o que acontece? Essa ofensa que foi inicial, ela sofre uma pequena transformação. Aonde? Num sentimento chamado melindre. Melindre. Nós nos melindramos muito fácil. Quem é dirigente do centro espírita sabe disso. Né? Qualquer coisinha melindra. Ah, vou sair desse centro, vou pro outro. Entendeu? Aí vai pro outro. Aí o outro fala assim, não, vamos abrir um. Nossa. Ah, então vai. Aí fica lá. Depois de um tempo começa tudo de novo lá no outro centro. Aí você acha ofendido, melindra de novo. Aí fala, vamos sair de novo, vamos abrir outro. Entendeu? Rio Preto deve ter uns 550 centros. Tudo originou de um só. É o mais interessante isso, né? Mas é uma verdade. Então o que acontece? Quando o indivíduo ele interpreta como ofensa, ele melindra. No momento em que ele melindra, é porque de algum modo foi enfiado o dedo no ponto fraco dele que chama-se orgulho. E aí o orgulho manifesta, o orgulho, pá, ele sai para fora. Quando isso acontece, gente, na grande maioria das vezes, esse orgulho se transforma numa coisa chamada arrogância. Arrogância. A arrogância é inevitável, porque ela é filha do orgulho. Aí o indivíduo, né? E arrogante não é aquele que a gente acha que ele anda só com o nariz para cima, não. A arrogância é um negócio extremamente complicado. Eu acho que eu fiz uma palestra de cada andar desse aqui, é bem a verdade. Né? Por quê? Porque são tudo aquilo que as conquistas que a gente tem que fazer. Mas um exemplo que eu gosto é que normalmente, quando nós manifestamos essa arrogância, a sequência dela é uma coisa chamada raiva. Porque se vocês querem brotar a raiva num arrogante, é só contrariar. Contraria o arrogante, você vê. Contraria. Pega o marido para assistir o jogo do Corinthians e fala para ele, não, hoje nós vamos no cinema assistir um filminho de amor. Faz isso aí. E vocês vão ver, o meu marido é arrogante não é. Porque marido contrariado é um problema, né? Aí vira uma briga danada. Mas a raiva, ela vem da arrogância. Por quê? O arrogante, ele quer pré-determinar a posição dele. Não, essa é a minha opinião, a opinião está certa, prevalece em cima de todo o universo e eu tenho razão. E se a gente contraria, pá, a raiva volta. Entendeu? É imediato. É uma reação automática. Podem fazer essa experiência aí, ó.
peguem um para testar, vou testar ele psicologicamente. E começa a fazer isso aí. Não é maldade não, é estudo. Entendeu? Você ficou estudando o comportamento alheio para mim. Então o que ocorre? Quando a raiva emana do indivíduo, aparece um outro negócio na sua sequência, na sequência chamada ressentimento. Ressentimento. O ressentimento é a raiva que gera a mágoa, aqui em cima teria que ser a mágoa, que vai ter a vontade da vingança. O ressentimento é a raiva e a mágoa com vontade de vingança. Porque mágoa o indivíduo não quer, muitas vezes não quer vingança. Notem isso aí, a gente quando está magoado fica aquele negócio, morto, correndo por dentro, não é assim? Mas quando a gente tem a raiva, entendeu? E tem o ressentimento, você fala, eu pego um dia e mato esse cara. É assim que funciona o processo, sabe? Eu pego ele de qualquer jeito. Ele vai pagar e quando a gente não consegue, a gente fala assim, Deus vai dar para ele tudo de volta. E a gente põe na mão de Deus a vingança. Do jeito que às vezes a gente põe a felicidade. Né? Então, devagarzinho, a gente vai vendo isso aí. E quando o ressentimento ele aparece, injustiça. O indivíduo se sente extremamente injustiçado. E aí começa todo o processo de novo. Vem a ofensa, vem a mágoa, vem esse negócio todo. Então é um círculo se a gente não identificar esse negócio, sabe? Então o perdão é difícil de ser conquistado exatamente por causa disso aqui que eu falei para vocês. Como que a gente vai perdoar? Porque o perdão é fácil a gente falar, ó, tem que perdoar, Jesus mandou perdoar, e todo mundo mandou perdoar, o Gandhi mandou perdoar, igual perdoado e perdoado. Mas a pergunta que nós teríamos que fazer seria essa: como é que perdoa? Porque se a gente está dentro desse esquema aqui, você não acha saída. Não tem saída. Você não pega aquilo e fala assim, eu vou arrancar a mágoa aqui e vou jogar de lado. A pessoa não faz. Então, na minha opinião, o perdão, gente, antes de ser um sentimento, ele é uma escolha. Sabe? É uma escolha nossa. Aonde você decide. Você fala, eu vou perdoar. Mas quando a gente fala assim, eu vou perdoar, não é que você vai perdoar para fazer um favor para a pessoa que te ofendeu, que a gente interpreta. Não é por aí. Quando você vai perdoar, você vai fazer um maior dos favores para você mesmo. Porque você vai romper as algemas da mágoa, entendeu? E se libertar. São posturas diferentes. Então é assim, ó. Porque se a pessoa falar assim, eu vou perdoar, eu tenho que achar dentro de mim esse sentimento de perdão, ela não vai achar nunca, porque no estágio evolutivo que nós estamos, a coisa mais difícil é a gente perdoar sinceramente, sabe? É a coisa mais difícil que tem. Acontece, é óbvio, né? Talvez depois de anos a pessoa amadurece, esse negócio todo, mas no imperativo ali do sentimento de ofensa, de mágoa, de revolta, desse negócio todo que a gente está, é uma decisão. Sabe? Você fala, não, eu vou fazer o quê? Eu vou romper e aí eu solto o indivíduo. Ele vai seguir a vida dele, eu vou seguir a minha. Por que isso aí? Porque a gente vê, todos nós vemos, eu vejo casos, por exemplo, que são casos difíceis, sabe? Por exemplo, casos de separação, né? Onde a pessoa tem mais de 80 anos e até hoje ela está algemada no marido que já morreu, que já desencarnou. Até hoje ela não esquece a ofensa que ela levou. Então, quer dizer, ele já até partiu, já tinha outra família, tinha outros filhos, mas aquela, ela não, mais de 80, quase 90 anos, ela não larga. Ela agarra a mágoa e ela começa a curtir aquilo e começa a dar prazer, se vocês querem saber, sabe? Então aquilo começa a dar prazer, começa a dar aquele sentimento de coitadinho de mim, e de não sei o que, os outros começam a dar atenção, e a pessoa vai curtindo aquilo, mas aquilo é como uma mágoa, como um veneno, que lentamente vai nos corroendo. Então, antes de ser um sentimento, não esperem o sentimento de perdão. Usem a decisão e falem, ó, eu vou romper os grilhões e vou te libertar. Mas eu te libertando, a maior liberdade é minha mesmo. Que é a nossa própria liberdade. Você se liberta. Aí você pode até começar a construir esse terceiro andar. Do contrário, empaca.
Por quê? Porque a grande maioria de nós entramos nesse processo. E é um processo automático. Por quê? Porque o mecanismo psíquico que nós temos em nível de defesa e de motivação, que é o ego, ele reage desse modo, é a função dele. Só que nós temos que ter o controle dele nas nossas mãos. Se a gente não tiver as rédeas dele, é desastroso, porque ele nos joga contra o precipício. Então, sabendo disso, tome a decisão. Eu vou te libertar e liberte. Entendeu? Quando eu falo também, rapidamente, que libertar não é absolutamente se submeter. Você liberta o indivíduo e pontua. Fala, ó, você está livre, mas o teu limite é aqui. Daqui você não passa. Então, se você agrediu, você ofendeu, você lesou, seja lá o que for, você fica nesse limite aqui, porque 2 vezes não faz. Certo? Isso aqui é o comportamento talvez ideal, no estágio evolutivo que nós nos encontramos. Quando nós estivermos espiritualmente mais elevados, aí a gente vira o rosto, como Jesus falou, o outro tapa, aí não é que o indivíduo não vai, vamos dizer assim, agredir, nós não vamos interpretar como agressão, como ofensa. Né? E quando você não interpreta, o outro não ofende, porque a ofensa é uma interpretação. É o ego que está interpretando, ó, está te agredindo, ó, você tem que reagir, você não sei o que, é assim que funciona. Esse aqui seria, então, o terceiro andar. Vamos por rapidamente aqui, o quarto andar. É a fé. Sem isso aqui, a gente não vai para frente. Eu já falei da fé aqui, gente. Nossa Senhora. Toda palestra que eu faço, eu enfio essa fé no meio. Porque eu acho que ela é uma das coisas mais importantes. Eu não vou falar muito dela, porque eu falei muito, já fiz palestras, já só da fé. Mas eu vou falar uma coisa. Só a definição dela, né? E o que impede dela manifestar. E eu já disse aqui, inclusive nessa casa espírita, diversas vezes, que a melhor definição que eu vi de fé foi no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma das definições que tem lá, em que fala que a fé é a vontade de você querer e a certeza que essa vontade vai se realizar. Quando você quer uma coisa, você tem vontade, a vontade é forte, e você quer, e você tem a convicção que aquilo vai acontecer, acontece. Vocês não tenham dúvida disso aí. O grande problema são dois, né? Primeiro, que às vezes a gente tem a vontade, mas a gente não quer. São coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho vontade de parar de beber. Então o indivíduo tem uma vontade de parar de beber enorme. Então por que ele bebe? Porque ele não quer. A vontade ele tem, mas ele não quer por quê? Porque a bebida dá prazer, dá a fuga, dá o escape às vezes que ele precisa, dá a distração que ele necessita. Então ele tem vontade, mas ele não quer. Essa é a realidade. Esse é o primeiro problema. Qual é o segundo? Tem uma coisa que trava a nossa energia da fé. É uma coisa chamada crença negativa. Eu já falei aqui também. Crença negativa. Se você tem uma crença negativa, que é uma energia da mente, essa crença, ela vai funcionar como uma represa, que vai represar uma outra energia que vem da alma, que é a fé. Então a energia mental da crença negativa, ela acumula a energia que vem da alma, do espírito, que é exatamente a fé. Então quando a fé não se manifesta, e a gente tem a vontade e o querer, mas a convicção não aparece, a certeza não aparece, é porque você tem alguma crença negativa. Estude o teu íntimo. Porque se nós temos a crença negativa, nada funciona. E a crença, às vezes, a gente traz de vidas passadas e muitas vezes é reforçada na infância, é reforçada na sociedade, é reforçada numa série de coisas. Então aí nada dá certo na vida, sabe? A parte financeira não dá certo, a parte emocional não dá certo, a parte de saúde não dá certo. E a pessoa fala, gente, mas eu tenho fé. Bom, às vezes você até pode ter, entendeu? Mas se tiver uma crença negativa segurando, meu amigo, não adianta. Não vou passar muito não, mas eu quero dar um exemplo para vocês, né? Se vocês pegarem o livro O Céu e o Inferno, eu fiz uma palestra, acho que o ano passado aqui. Se
Se vocês pegarem o livro Céu e Inferno do Kardec, tem um caso de obsessão nesse livro. Chama-se caso Xumene, né? Esse caso Xumene é o seguinte: na época, no advento ali da doutrina, que o Kardec estava codificando, inclusive, o que ocorria é que tinha muita reunião mediúnica. Foram as primeiras reuniões mediúnicas que estavam sendo feitas. E tinha um grupo que estava fazendo uma reunião dessas de desobsessão. E durante várias vezes aparecia um obsessor, né? E esse obsessor incorporava no médium, mas não tinha jeito de doutriná-lo. Ninguém conseguia doutrinar esse obsessor. E o grupo foi desanimando. Até o dia em que o mentor, né, do grupo incorporou no médium e falou com o doutrinador. Falou: olha, esse espírito que vocês estão tentando doutrinar é um espírito muito duro, muito empedernido no mal. E é teimoso. E vocês não vão conseguir doutriná-lo tão fácil. Mas não desanimem, falou, porque isso que vocês estão falando vai ser de muita valia um dia para ele no futuro. E ele fala uma frase que me conquistou. Ele fala assim: não se quebra a pedra com a primeira marretada. Ele fala. Olha que ele falou, o Espírito falou isso aí: não se quebra a pedra na primeira marretada. E ele falou o seguinte depois, prestem atenção: mesmo entre os espíritas, entre os mais crentes, não se fazem homens bons imediatamente, homens perfeitos. Aí ele fecha a colocação dele falando assim: porque primeiro vem a crença, depois vem a fé e depois vem a transformação. E aí você pode interpretar como realização no nosso caso. É aqui, ó. É isso aí que ele falou. Se você tem uma crença negativa, você forma o dique de uma energia mental poderosíssima, aonde você segura a energia da alma, que é a fé. Então podem notar isso aí. Quando vocês querem muito uma coisa, vocês têm a certeza que vocês querem isso aí, mas a convicção ainda está um pouco longe. Olha, porque tem uma crença negativa. Alguém ali alimentou, você já trouxe uma bagagem, que muitas vezes aqui nós estamos falando: dinheiro é sujo, que o negócio não pode, que o outro não sei o que. São crenças negativas que nós temos, né? E essas crenças nós temos que eliminá-las para nós podermos subir evolutivamente. Esse aqui seria o quarto andar. O quinto seria uma coisa chamada desprendimento. O desprendimento é o desapego, lá que eu falei agora. Desprendimento. Tem certa, por exemplo, a reencarnação, ela funciona de que modo? Dentro do contexto das nossas imperfeições, muitas vezes nós temos que reencarnar, muitas vezes não, todos nós reencarnamos em polos diferentes, em grande maioria das reencarnações. Então a gente vem uma hora muito rico, outra hora a gente vem muito pobre, uma hora a gente vem com muita saúde, outra hora a gente vem muito doente. É assim que funciona. Por quê? Porque o aprendizado, ele é realizado exatamente com o vivenciamento. Você não aprende sem viver. Você não desenvolve compaixão nem empatia. Então, muitas vezes, o indivíduo, para ser desprendido, ele tem que ser rico. É assim que funciona. Por quê? Porque ele não é desprendido, ele sabe da programação reencarnatória dele, os mentores sabem disso aí, mas bota ele naquele caminho. Por quê? Porque se ele falhar, a própria dor vai fazer com que ele se corrija na outra vez. Então vem a culpa, vem o arrependimento, vem a reparação do erro que ele cometeu. Aí ele conserta o ponto negativo que tem no espírito. Deu para entender? Na parte espiritual dele. Então o processo funciona basicamente desse jeito. Então vamos colocar aí na base que eu citei agora há pouco para alinhar junto com o outro andar lá. Vamos suponhamos que o indivíduo seja extremamente apegado, né? Ele desenvolveu através da necessidade, ele foi muito pobre, e ele se apegou, ele se apega no dinheiro, nas coisas materiais, de um modo violento. O que acontece? A espiritualidade coloca ele milionário. E fala: agora você vai lá e nós vamos ver o que você vai fazer com isso aí. Qual é o teu aprendizado? Você tem um livre-arbítrio. Você pode desapegar ou você pode se apegar nisso aí, você vai sofrer, né? É o exemplo da lenda do rei Midas. Lembram dele?
A lenda, o rei Midas era um rei extremamente rico, com tesouros infinitos, mas era extremamente apegado e ambicioso. E um dia ele socorreu, segundo a lenda, um amigo do deus Baco, né? E o Baco, em gratidão a ele, consentiu que ele pedisse um dom, fizesse um pedido. E ele pediu que tudo que ele tocasse se transformasse em ouro. E o Baco, mesmo vendo que ele era um bom Deus, mesmo vendo que era uma escolha errada, concedeu a ele esse dom. E ele ficou exultante, o Midas. Então ele chegou, o primeiro galinho que ele pegou de árvore transformou em ouro, ele pegou uma fruta, transformou em ouro, a pedra que ele pegou virou ouro, e ele ficou maravilhado. E seguiu lá no séquito dele, lá para o seu palácio, e chegando no palácio ele fez um banquete tremendo, só que a hora que ele pegava o alimento virava metal, virava ouro. Ele tomava o vinho virava ouro derretido. A filha correu para abraçar e a filha virou uma estátua de ouro. E ele ficou desesperado. E ele não queria mais aquilo lá, ele arrependeu. E ele pediu para o Baco que tirasse esse dom dele. E o Baco, que era um bom deus, né, na mitologia grega lá, concedeu a ele, falou: se lave em água corrente de um rio, e tudo que você tocou vai se transformar novamente no que era antes. E ele correu no rio, lavou ali as mãos, a filha voltou normal, aquele negócio todo. O que mostra a lenda? Porque depois disso ele nunca mais quis ouro de excesso, né? Que a gente aprende muitas vezes através desse processo. Então, fala: ó, vou desencarnar. Desencarnou, a hora que voltar a espiritualidade, eu vou fazer tua PR, tua programação reencarnatória. Quais são teus pontos fracos? Quais são as imperfeições da tua alma? Um deles fala assim: é o apego. Se é apego, então você vai montar aí. Você vai para o polo exatamente extremo, no outro extremo você era na outra reencarnação. E você, tudo na vida, vai calhar, vai encaixar para você ganhar dinheiro. A gente conhece pessoas assim, né? Eu tenho um amigo, que eu já falei para ele: se eu fizesse 1/3 das burradas que você faz, eu estava morrendo de fome. E tudo que ele faz, dá certo. Porque ele faz coisas absurdas, perde dinheiro com a barbaridade, de repente ganha um monte de dinheiro e vem do outro lado. Ele tem um dom do que ele toca, transforma em valor, sabe? Quer dizer, isso é uma propriedade que ele veio, é uma característica reencarnatória que ele veio. Só que ele é extremamente desapegado. Ele ajuda a família, ajuda as pessoas, ele é muito generoso, né? Então é desse modo que a coisa funciona. Então o desprendimento seria o último andar aqui, para depois nós chegarmos aonde? Nós chegarmos à cobertura. A cobertura é exatamente a felicidade. Depois que nós tivermos construído os andares, essa daqui é a felicidade aristótica, da excelência. Quando você, o médium, sintoniza com o espírito um pouco mais elevado, e ele sente aquele bem-estar, aquela sensação que não tem palavras para poder descrever como é, né? Que raramente acontece. Normalmente a gente sintoniza com o obsessor, com o pessoal do umbral, que é o padrão nosso. Mas de vez em quando baixa um lá aqui, né? É bonzinho, vamos dizer assim, vamos mostrar para ele o que a gente sente aqui nessa dimensão, né? E aí a gente sabe que o caminho é esse aqui, ó. Aí a gente sabe. Aí a gente vê que muitas vezes a saúde, a beleza, o dinheiro, que nesse estágio nosso é a definição da felicidade, lá na frente, lá para cima, né, entre aspas, isso aí não vai valer nada, o que vai valer é isso aqui, ó. Então, lentamente, gente, com o conhecimento que nós temos, vamos começar a praticar isso aqui, ó. Vamos começar a edificar o prédio, sabe? E essa edificação, como dizia o Jerônimo Mendonça, né, que ele cita, ele faz a citação de subir os andares. Então, esses andares nós vamos construir, eu ponho como construção. E essa construção é difícil. Vai levar séculos também, sem dúvida nenhuma, para a gente conquistar. Mas vale a pena. E toda a edificação que a gente faz, nós temos que começar no início, no alicerce. Então vamos começar por aí. E aí a gente vai subir. Deu para entender? Eu me fiz claro aí? Vocês querem fazer alguma pergunta? Vou fazer. Então
eu desejo que vocês se tornem os verdadeiros engenheiros da própria obra, de coração, viu? Comecem a edificar o prédio, porque um dia a gente chega lá na cobertura sem dúvida nenhuma. É longo o caminho, o esforço é grande, mas sem dúvida a gente consegue, tá? Então, muita paz para vocês, muita serenidade, muito bem-estar e muito prazer. Que sejam felizes. Fiquem com Deus.